Olá, hoje vamos iniciar o assunto referente à trigonometria, mais especificamente sobre sua introdução, onde falaremos sobre o triângulo retângulo. A priori, medidas dos triângulos retângulos é o significado da palavra tri, três, mais gono, ângulos, mais metria, que significa medir, e isso tudo significa trigonometria, que teve seus estudos originados nas relações existentes entre lados e ângulos em um triângulo, sendo empregadas pelo astrônomo grego Hiparco. As relações trigonométricas também fazem parte desse estudo, sendo as mais utilizadas seno, cosseno e tangente. Essas relações eram utilizadas pelos babilônios para resolver problemas de navegação, agrimensura e astronomia. Em primeiro lugar, podemos iniciar o assunto considerando o triângulo retângulo ABC, sendo ele reto em A. Tendo em vista que α seja a medida do ângulo ACB, podemos estabelecer as seguintes relações entre seus lados. A primeira relação é: segmento de reta AB sobre segmento de reta CB é igual ao cateto oposto a α sobre sua hipotenusa, que isso também é igual a C sobre A, que também é igual a seno de α. Logo, denominamos essa relação por seno de α, que é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo C e a medida da hipotenusa. Na segunda relação, temos o segmento de reta CA sobre o segmento de reta CB, que é igual ao cateto adjacente a α sobre sua hipotenusa. Isso também é igual a B sobre A, que também é igual ao cosseno de α. Essa é a razão cosseno de α entre a medida do cateto adjacente ao ângulo C e a medida da hipotenusa, denotada por cosseno de α. Já a terceira relação, teremos o segmento de reta AB sobre o segmento de reta CA, que é igual ao cateto oposto a α sobre o cateto adjacente a α, que isso também é igual a C sobre B, que também é igual à tangente de α. A tangente de α é a razão entre as medidas do cateto oposto e a do cateto adjacente ao ângulo C, denotada por tangente de α. Agora vai uma dica. Na hora de uma prova, caso esqueça de algo, você pode estar lembrando disso. O seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, que é igual a Sol. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é igual a K. Já a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é igual a toa. Então vamos praticar. Sol, K, toa. Para fixarmos melhor esse assunto, temos esse exemplo. Em um triângulo ABC reto em B, sabe-se que a hipotenusa mede 27,5 cm e que seno de A é igual a 0,6 cm. Determine quanto mede cada cateto desse triângulo. De acordo com o triângulo descrito, temos que seno de A é igual a A sobre B, que é igual a 0,6. Então A é igual a B, que multiplica 0,6, e como B mede 27,5 cm, temos A igual a 27,5 cm, que multiplica 0,6 cm. Isso é igual a 16,5 cm. Como podemos ver até o momento, só encontramos o valor do cateto oposto. Para encontrarmos o cateto adjacente, poderíamos utilizar a relação pitagórica que será apresentada a seguir. Porém, a fim de diversificar a aplicabilidade, vamos resolver a mais à frente pelo teorema fundamental da trigonometria. Por isso, vamos nomear esta etapa como a primeira parte do exemplo. Segundamente, temos uma outra característica importante para relações em triângulos retângulos, que é o teorema de Pitágoras. O teorema diz que, dado um triângulo retângulo de catetos B e C, a hipotenusa A, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que por enquanto aceitaremos sem sua demonstração. Ainda utilizando o triângulo do segundo item, vamos para a demonstração do teorema fundamental da trigonometria. Temos o seguinte: se seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é igual a C sobre A ao quadrado mais B sobre A ao quadrado, então C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre A ao quadrado. Isso é igual a 1. Por fim, confirmamos que seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é igual a 1. Agora vamos retomar a segunda parte do exemplo e calcular o cateto adjacente ao ângulo A. Temos que, se seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, então 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, já que seno de A é igual a 0,6. Daí, cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos 0,36. Então, cosseno ao quadrado de A é igual a 0,64. Por fim, cosseno de A é igual a 0,8. Logo, se cosseno de A é igual a C sobre B, que é igual a 0,8, então C é igual a 0,8 vezes 27,5, já que B é igual a 27,5. Por fim, C mede 22 cm. Então, temos que o valor do cateto adjacente é 22 cm. Quarta,
Utilizando o mesmo triângulo do segundo item, temos a seguinte razão. Seno de beta sobre cosseno de beta é igual a b sobre a sobre c sobre a, que é igual a b sobre a, que multiplica a sobre c. Cortando a, temos que b sobre c é igual a tangente de beta. Quinto, nesse item vamos calcular seno de 45 graus, cosseno de 45 graus e tangente de 45 graus. Para isso, vamos utilizar um quadrado de lado A e diagonal D. Temos que, pela relação pitagórica, a diagonal é igual a A raiz de 2. Logo, seno de 45 graus é igual a A sobre D, que é igual a A sobre A raiz de 2. Cortando A, ficamos com 1 raiz de 2 e racionalizando temos raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno de 45 graus é igual a A sobre D, que é igual a raiz de 2 sobre 2, igual ao anterior. E a tangente de 45 graus é igual a A sobre A, que é igual a 1. Sexto, por fim, vamos calcular o valor de seno de 30 graus, cosseno de 30 graus, tangente de 30 graus e seno de 60 graus, cosseno de 60 graus e tangente de 60 graus, utilizando um triângulo equilátero de lado A e altura h. Seno de 30 graus é igual a A sobre 2 sobre A, que é igual a A sobre 2, que multiplica 1 sobre A, e isso vai dar meio. Já o cosseno de 30 graus é igual a H sobre A, mas a altura h de um triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. Logo, cosseno de 30 graus é igual a A raiz de 3 sobre 2 sobre A sobre 1, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Já a tangente de 30 graus é igual a meio sobre raiz de 3 sobre 2, que é igual a meio, que multiplica 2 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Observe que o cosseno de 60 graus é igual a A sobre 2 sobre A, que é igual ao seno de 30 graus. Logo, o cosseno de 60 graus é igual a meio, que é igual ao seno de 30 graus. Observe ainda que seno de 60 graus é igual a H sobre A, que por sua vez é igual ao cosseno de 30 graus. Logo, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cosseno de 30 graus. Já a tangente de 60 graus é igual a seno de 60 graus sobre cosseno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2 sobre meio, que é igual a raiz de 3. Este foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe o like e até a próxima.